Notícia urgente: Jair Bolsonaro de volta para sua casa. O Paulo Gonet da PGR tomou uma decisão inédita e colocou os ministros do STF contra a parede. Vocês vão ver isso aqui agora. Essa notícia é surpreendente e deixou muitos ali em Brasília de cabelo em pé. E mais, olha só, o ministro André Mendonça fez uma jogada de mestre que o Davi Alcolumbre ali do Senado não estava esperando e agora ele vai ter que tomar uma decisão com respeito à CPMI do INSS, que partiu para cima dos poderosos agora. Nós vamos trazer aqui qual foi essa jogada de mestre, mais uma do André Mendonça, lavando a alma do povo brasileiro que é tão sofrido, mas agora parece que vai ser justificado. E mais, pessoal, o representante dos caminhoneiros, representante oficial dos caminhoneiros, traz um grande alerta falando que sim, vai haver a greve, sim, a paralisação dos caminhoneiros, e ele vai falar aqui sobre esse prazo, quando que vai começar. Realmente, pessoal, para quem achou que era só uma jogada política e que tudo ia terminar em pizza, que nós vamos trazer a entrevista dele aqui, ele vai mostrar tudo e falar o que está faltando para desencadear esse movimento que pode parar o Brasil e derrubar até o governo. Mas antes de mostrar todas essas matérias aqui, eu quero só te pedir para dar um like nesse vídeo, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E também, se você possa se inscrever aqui nesse canal, para você ver outras matérias como essa. Confira aí essas 3 matérias que realmente estão mexendo com o dia em Brasília no dia de hoje. Vamos para a matéria. Em primeiro, quem vai trazer é o André Marcília, jurista que sabe tudo e vai mostrar para nós a verdade. Confira. Bomba, Gonet acaba de pedir a prisão domiciliar do Bolsonaro. Deu um parecer nesse sentido e eu vou te contar agora quais vão ser os próximos passos e o que muito provavelmente vai decidir o Moraes sobre esse caso. Algo que deve acontecer nas próximas horas ou no máximo em 1, 2 dias. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Veja bem, em primeiro lugar, qual é o passo a passo? O Gonet dá o seu parecer e o parecer dele vai ao Moraes. O Moraes, então, decide aquilo que ele vai fazer com o Bolsonaro. Se vai mantê-lo preso, onde já estava, ou se vai remetê-lo a uma prisão domiciliar humanitária. A tendência, meus amigos, é que o Bolsonaro seja remetido para casa, seja enviado para casa. Ah, mas isso é a sua opinião? Não, isso é uma análise. Veja, qual é a questão aqui? O Gonet, primeiro que nunca é perguntado sobre nada. O Moraes se acostumou a ignorar a PGR e o Gonet, dar as suas decisões sem perguntar nada para ninguém. Todo mundo sabe disso. Agora, ele perguntou para o Gonet. Segundo, o Gonet não é uma pessoa que confronte o Moraes. O Gonet não confronta, aliás, ninguém. Alguém me disse outro dia, o Gonet se comporta de forma cúmplice, vamos dizer assim, em relação ao STF. Não é verdade. O Gonet se comporta de uma forma servil em relação ao STF. Cúmplice está no mesmo patamar. Servil não está. E o Gonet não está. Ele é, hoje, uma pessoa que serve. É lamentável dizer isso, mas é isso que é verdade. Serve aos ministros do STF, a quem ele deveria, inclusive, fiscalizar nesse caso master. Mas o ponto é o seguinte, o Gonet jamais daria uma decisão contrária ao Moraes, jamais o Gonet daria uma decisão que exporia o Moraes. E se por acaso a gente tivesse, como tinha até agora, o Moraes querendo manter o Bolsonaro preso, muito, mas muito difícil pensar que o Gonet iria constranger o Moraes com um parecer dizendo que o Bolsonaro deveria ir para casa. O Gonet não faria isso. Portanto, se o Gonet disse que é para o Bolsonaro ir para casa, é muito provável que o Moraes pediu que o Gonet dissesse isso no seu parecer. É muito provável que o Gonet tenha conversado com o Moraes sobre o que ele decidiria nesse parecer antes de o dar. Então, meus caros, o ponto é o seguinte, nunca o Gonet é acionado pelo Moraes, agora foi. O Gonet nunca confronta-se com os ministros. Agora, em tese, confronta-se, porque pede que o Bolsonaro vá para casa e até então o Moraes estava decidindo para que o Bolsonaro permanecesse preso. Se o Gonet deu esse parecer, é provável que eles tenham conversado e é muito provável que a decisão do Moraes seja no sentido de remeter o Bolsonaro para uma prisão realmente domiciliar. E aí o Gonet serve como uma espécie de âncora, o Gonet serve como uma espécie de refúgio
reforço para o Moraes para que ele dê essa decisão de remeter o Bolsonaro para casa. É o seguinte, né? O Moraes estava decidindo assim, vai preso, deve ficar preso. Como é que ele muda de uma hora para outra? Opa, aí ele precisa do Gonê. E aí vem a decisão do Gonê, dando a possibilidade do Moraes falar, bom, eu repensei porque teve um parecer da PGR, teve um parecer do Gonê que me trouxe novos elementos e agora eu decido em favor do Bolsonaro ser remetido, ser encaminhado para casa. Portanto, é a âncora que o Moraes precisava para mudar de ideia, para mudar de opinião. Repito, muito provavelmente o parecer do Gonê é um parecer combinado com o Moraes. E se é combinado, a decisão que a gente vai ter nas próximas horas, nos próximos dias, é de o Bolsonaro ser encaminhado para casa. Isso não é humanidade do Moraes. Isso é pressão da opinião pública, é pressão dos próprios ministros do STF que estavam já há bastante tempo forçando o Moraes a dar essa decisão. Porque se o Bolsonaro fosse remetido para a prisão, é capaz da vida do Bolsonaro se acabar na prisão. E aí, isso seria mais um escândalo, para além de todos os outros que o STF já está enfrentando. Seria mais uma crise dentro de um STF que já está completamente destruído pela crise do Banco Master. Por isso a pressão no Moraes para que ele mudasse de ideia e encaminhasse o Bolsonaro para casa. Repito, muito provável que seja isso que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas horas. Claro, o Bolsonaro encaminhado para casa será calado e silenciado da forma que o Moraes puder, porque o Moraes não quer mesmo que o Bolsonaro tenha qualquer tipo de possibilidade de influenciar nas eleições desse ano. Virá com 1 milhão de cautelares para que ele não se manifeste, não fale, etc, etc. Mas, pelo menos, terá sua vida resguardada dentro da sua casa. Vamos aguardar a decisão do Moraes, torcendo para que essa minha análise esteja correta. Pois é, agora nós temos outra matéria importantíssima, porque o André Mendonça, ministro do Supremo, acaba de dar o troco para o Davi Alcolumbre. Vocês se lembram que, na época que o Jair Bolsonaro indicou o André Mendonça para o STF, o Davi Alcolumbre era o presidente do Senado e ele ficou amarrando, segurando a sabatina do André Mendonça por 4 meses, cozinhando em banho-maria, e isso causou uma tensão enorme ali, porque ninguém sabia o que podia acontecer. Só que agora o André Mendonça acaba de dar o troco para o Davi Alcolumbre. Preste atenção e o que ele fez que deixou ali o presidente do Senado Federal injuriado e contrariado. Confira aí. Vitória! A investigação do Lulinha vai continuar. André Mendonça deu 48 horas para Alcolumbre prorrogar a CPMI do INSS e se ele não fizer, ela vai se autoprorrogar. Cheque mate. Então, meu bom dia para você com essa notícia aqui excelente. O ministro André Mendonça ele determinou a prorrogação da CPMI do INSS e deu 48 horas para Davi Alcolumbre cumprir a decisão. Isso, gente, é uma vitória da justiça, é uma derrota do governo Lula, que queria enterrar a CPMI para esconder, para enterrar o escândalo do INSS. Eu vou te mostrar agora o que foi que o Mendonça decidiu, por que isso é devastador para o PT e o recado que Mendonça mandou para quem tentou bloqueá-lo. Entre nós, Davi Alcolumbre. Primeiro, olha aqui comigo a decisão. O Mendonça deu 48 horas para Alcolumbre ler o requerimento da prorrogação da CPMI. E se Alcolumbre não fizer, hein, Deltan, acontece o quê? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aspas do ministro. Em caso de inércia, quanto a esse cumprimento do prazo de 48 horas, a presidência da CPMI do INSS estará imediatamente autorizada a prorrogar o funcionamento regular da CPMI. Ou seja, Mendonça brindou, garantiu a prorrogação. Alcolumbre lê e prorroga. Alcolumbre não lê. Aí o presidente da CPMI prorroga direto. Não tem escapatória. E olha aqui o argumento técnico do Mendonça que é incorrigível. O reconhecimento do direito da minoria parlamentar de instalar uma CPMI produz a conclusão de que a mesma minoria também possui o direito de decidir se haverá ou não a prorrogação. Aqui, gente, a lógica aqui é muito simples. É irrefutável tecnicamente. Se a minoria ela pode criar uma CPMI, se ela tem esse direito, é evidente que ela pode prorrogar.
Tem um brocardo latino que é muito usado em direito que diz o seguinte: a maiore ad minus, que significa o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se a minoria ali da CPMI, se a minoria do Congresso, se a minoria dos parlamentares tem um direito de instalar a CPMI, o que é o mais, eles também têm o direito de prorrogar, o que é um ato menor do que instalar. E por que isso é devastador para Lula e para o PT? Porque a CPMI do INSS está investigando o maior esquema de desvio das aposentadorias da história. E o filho do Lula, o Lulinha, ele está no meio. Está envolvido até o pescoço. E aí o governo queria enterrar a CPMI antes que mais escândalos viessem à tona em plena campanha eleitoral, em ano eleitoral. E Mendonça disse: nananina, não, aqui não. A CPMI continua, porque é a coisa certa a fazer. E agora vai ter mais tempo para investigar, para ouvir testemunhas, para quebrar sigilos e para descobrir tudo sobre o esquema que roubou dos aposentados. Gente, o Alcolumbre está em pânico. Olha aqui o que a reportagem revela. Contrário a estender a CPMI, Alcolumbre deixou claro aos parlamentares que, se dependesse dele, o colegiado encerraria os trabalhos no próximo sábado. Mas que bom que não depende de Alcolumbre, mas sim do ministro André Mendonça, que mais uma vez fez o que é certo. E tem mais. Alcolumbre está agora aprovando do próprio veneno. Olha isso aqui. Alcolumbre tem boa relação com muitos ministros do STF, mas não é próximo do Mendonça. Em 2021, ele segurou por mais de 4 meses a sabatina do ministro. E olha aqui o recado que o André Mendonça mandou lá naquele evento, naquela palestra lá na OAB. Eu publiquei um trecho relevante disso aqui no sábado. Se perdeu, olha lá, foi magistral a palestra do ministro André Mendonça. E olha o recado que ele mandou lá nessa palestra na sexta-feira. Tinha gente poderosa, mais poderosa do que eu, que não queria que eu avançasse. Ele está falando quando ele foi indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo e que tinha gente poderosa, aqui Alcolumbre, nas entrelinhas, que queria barrar ele. E aí, a conclusão que ele tira disso é: saiba o momento certo de agir. Por quê? Porque se ele pressionasse o Senado antes de marcar da sabatina, ia aumentar a força contra ele. Mas ele esperou marcar a sabatina e esperou o momento certo de agir. Mendonça aqui está lembrando Alcolumbre. Olha, Alcolumbre, você tentou me bloquear em 2021, segurou minha sabatina por 4 meses, mas eu avancei. E agora sou eu que decido sobre a CPMI. Cheque mate, Alcolumbre. Parabéns, ministro André Mendonça. Mais uma vez, o senhor honra a confiança do povo brasileiro, o senhor honra a Constituição, honra a justiça e não se curva a pressões políticas. E você que está aqui, me conta aí nos comentários, se comemorou essa vitória do Mendonça? Pois é, você viu aí a matéria com o Deltan Dallagnol, aquele promotor ali que colocou o Lula na cadeia, mostrando aí essa verdade que realmente Davi Alcolumbre vai ter que retroceder, não tem outra escolha, né? Agora nós vamos mostrar algo muito importante. Na semana passada, nós falávamos aqui sobre a greve dos caminhoneiros. E aí muitos falavam assim, isso vai terminar em pizza, é mais um movimento que não vai dar em nada, na verdade não vai nem acontecer. Pois é, só que agora o jogo mudou. Por quê? O líder dos caminhoneiros está se reunindo com a classe, com o sindicato também, e mandou um recado para o governo e algo pode acontecer nas próximas horas. Ele vai falar aqui, inclusive ele foi ali na Rádio Auriverde com o Pitoli e explicou a verdade, o que realmente vai acontecer nos próximos dias. E pessoal, aguardem, se o preço dos combustíveis não cair drasticamente, nas próximas horas, ou talvez ainda essa semana, nos próximos dias, vai haver sim a paralisação e até falta de alimentos nos supermercados. Confira a fala dele e voltamos em seguida. Chicão, me diz, vivendo o compasso de espera, qual é o momento dos caminhoneiros hoje? Você que representa essa União Brasileira dos Caminhoneiros, Chicão. A gente está na expectativa que a partir agora dessa semana, né, iniciou ontem, na segunda-feira, a gente está fazendo levantamento por todo o Brasil para ver se a coisa já começou a rodar do jeito que tem que ser, mas até agora não percebemos mudanças. Ou seja, os documentos fiscais continuam sendo. O governo federal assegurou que isso não aconteceria. No entanto, o governo federal pediu, né, uma semana de prazo, então a gente está respeitando isso. E, embora muitos digam que já tem tudo alinhado e acertado, não tem nada acertado. Nós continuamos pagando caro diesel, nós continuamos sem receber
o que está estabelecido por lei. As leis, elas podem ser discutíveis. Se está certo, se está errado. Agora, é uma lei que tem que ser cumprida, porque a lei que nos afeta, que nós somos obrigados a cumprir, o governo federal, através da Polícia Rodoviária Federal, faz valer, né? Então, nós estamos numa expectativa boa, apesar de que semana aí foi vinculado nas redes aí, fizemos o acordo, os representantes estiveram no palácio lá, com ministros, mas não tem nada acertado. O acordo só existe a partir do momento que ele é efetivado, a partir do momento que ele é cumprido. E até agora, hoje, terça-feira, né, 24, se não me engano, 24 de 24. março, as coisas não começaram a acontecer ainda. Não começaram a acontecer ainda. Então, nós estamos realmente numa expectativa de que as coisas, no mínimo, sejam feitas de acordo com o que é definido em lei. Nós temos a lei do piso mínimo de 2018, até hoje não entrou em vigor. Agora vem um decreto para complementar essa lei, e nós esperamos com ansiedade que isso aconteça, porque, como eu disse numa entrevista passada, nós não temos tempo para resolver nosso problema, nós precisamos da solução do nosso problema para ontem. Para ontem. Ou o Brasil entende a necessidade do modal rodoviário e dos caminhoneiros, ou infelizmente esse país vai sucumbir, porque apesar de ter algumas lideranças aí dizendo que fizeram acordo para mim só existe quando ele é efetivado, acordo para mim só existe quando nós sentimos na prática. Que mais um papel, nós temos papel assinado com o governo, decretos e leis desde 2001, e nada é cumprido, 2007, 2015, 2018, e fica tudo por isso mesmo. Eu gostaria que você explicasse para a gente, até eu conheço um pouco dessa realidade em função da história do meu pai, que foi caminhoneiro e tinha um graneleiro, levava 27 toneladas na época, ele tinha um 124, um bicudinho, 124 ali em 99 e tal, e foi até meados de 2000 com o seu caminhão e depois desistiu dessa vida porque já estava também no final da sua jornada profissional em função da idade e pelas dificuldades que já enfrentava lá atrás, no início dos anos 2000. Chicão, queria entender o seguinte, o que é esse piso mínimo? O que garante esse piso mínimo para a gente explicar para a audiência? É o peso, é o pago pela tonelada? Como é que está sendo calculado isso hoje, Chicão? Por quê? A gente tem no meio disso tudo um óleo diesel que subiu, disparou, a gente tem o preço do pneu, que está indexado ao petróleo, que depende do petróleo para ser produzido pneu, a gente tem a questão do pedágio, né, que eu chamo de roubágio, né, que a coisa está feia, a gente sabe disso, e a manutenção do caminhão, além das contas do caminhoneiro. Como é que está sendo essa história do piso mínimo hoje e o que significa isso no transporte da carga no Brasil, Chicão? Olha, amigos, né, quem é do setor sabe exatamente o que é um piso mínimo, mas assim, a grosso modo, para a tua audiência saber, o piso mínimo é uma fórmula de cálculos que ela compreende número de eixo do caminhão, distância percorrida, tipo de carga, né, se é carga geral, se é fracionado, se é líquida, se é sólida. Então são diversas fórmulas, seria difícil para mim colocar para vocês entenderem, mas de uma maneira geral é o seguinte, o piso mínimo foi elaborado pela Exalc, né, foi elaborado por uma comissão de economistas aí que calcularam o custo mínimo do frete. Por exemplo, eu não posso carregar um frete que, por exemplo, eu vou gastar R$1.000 de despesa e carregar ele R$800. Isso aí, muitos dizem assim, mas é livre mercado, lei da oferta e da procura. Hoje nós temos uma demanda baixa de cargas. Na economia do Brasil, todos sabem que não vai bem. Então, em função da demanda baixa de cargas, temos uma oferta grande de caminhões disponíveis. Mas o que é o piso mínimo? O piso mínimo é para garantir que no tempo das vacas gordas a coisa anda e no tempo das vacas magras nós não morremos. Afinal de contas, o trabalhador brasileiro tem o salário mínimo. E por que a nossa categoria, por exemplo, tem que fazer um frete a R$800 quando o meu custo é R$1.000? Eu estou falando de maneira figurativa, mas para que seja fácil a compreensão. E existe esse piso mínimo, é uma tabela que ela compõe diversos cálculos. Você frisou a questão do pedágio. O pedágio, existe uma lei definida do embarcador assegurar o pedágio. O pedágio é uma coisa, não tem nada a ver com o frete. O pedágio não tem a ver com o piso mínimo. O piso mínimo calcula basicamente a despesa do caminhão, onde entra esses insumos que você citou, diesel, combustível, né, o pneu, alguma coisa da manutenção. Então, se nós não temos um mínimo de garantia, muitos aí não defendem o piso mínimo, porque, principalmente as transportadoras, né, que elas não têm frota suficiente, elas fazem um contrato lá para pegar 100 carga e só tem 10 caminhões. Aí ela precisa contratar 90 caminhões autônomos. Aí ela não quer pagar piso mínimo.
Mas no CIOT dela, no documento MDF dela, está lá o valor da prestação de serviço para o grande embarcador dentro do que estabelece a lei. Mas ela quer repassar para nós abaixo do piso mínimo. Agora, Chicão, no meio disso tudo, o que eu venho defendendo já há bastante tempo, a paralisação dos caminhoneiros é pelos caminhoneiros. A paralisação da categoria é pela categoria. É fundamental, entendemos, que não é pela liberdade. Eu estou repetindo, viu, Chicão, óbvio, porque a audiência rotativa do rádio, do YouTube, né, me exige repetir o óbvio ou repetir alguns assuntos aqui. Mas é muito importante que todos entendam que não é uma paralisação pela liberdade do Bolsonaro, não pela liberdade, pelo impeachment. Não tem nada a ver. É tudo que está acontecendo agora é pela categoria. E nós precisamos entender que é a categoria que transporta o Brasil. O Chicão foi muito feliz semana passada aqui, quando ele disse o seguinte: o agro é a locomotiva do Brasil? Sim, o agro é a locomotiva do Brasil. Só que para chegar o trator, para chegar a colheitadeira, para chegar o insumo, para chegar o fertilizante, para chegar a semente para o agro, a gente depende do caminhoneiro, do caminhão transportando isso. Então que fique muito claro, a pauta do caminhoneiro acaba se transformando numa pauta para nós, porque se o caminhoneiro parar para o Brasil, nós temos um momento hoje de conflito no Oriente Médio que compromete o abastecimento de combustível, ao mesmo tempo a disparada dos preços, e nós temos o risco de uma paralisação da categoria que pode prejudicar todo mundo. De uma vez por todas, precisamos entender, não é um problema do caminhoneiro, é um problema do Brasil, porque inevitavelmente isso vai refletir na gôndola do supermercado. O preço do arroz vai disparar, o preço do óleo de cozinha vai disparar, por quê? Não vai ter quem transporte, o óleo diesel subiu. Então nós precisamos entender que o problema do caminhoneiro, isso não é discurso demagogo, não, populista, em hipótese alguma, é realidade. O problema do caminhoneiro é um problema do Brasil. É por isso que a gente está preocupado aqui, viu, Chicão? Pois é, tá aí o líder dos caminhoneiros, o Chicão, mostrando para todo mundo que realmente não é uma questão política, não é uma questão simplesmente de fazer barulho, de fazer bagunça, mas que já chegou num ponto onde fica totalmente inviável para um caminhoneiro carregar ali o Brasil nas costas deste jeito. Não dá, pessoal. Existe um leilão no frete onde quem carrega a carga é quem paga menos, é quem recebe menos, e aí as transportadoras deitam e rolam. Por outro lado, quando o cidadão vai parar na bomba ali de combustível, o preço do diesel é um absurdo. E sem falar nos fretes, que os caminhoneiros, como você já sabe, eles pagam por eixo. Então tem caminhoneiro que paga ali 8 eixos, 12 eixos. Então o que acontece, pessoal? A situação chegou num ponto que eles foram empurrando, só que aquilo que é emergente, urgente, você deixa para amanhã, fica uma coisa inevitável e chega ao ponto que chegou agora. E nós estamos falando aqui de caminhoneiros, pessoal, preste atenção, estamos falando de caminhoneiros autônomos, é essa classe que tem sofrido, não é aqueles que são funcionários de uma empresa, que bate cartão, que tem carteira assinada, tem todos os benefícios, esse aí tá de boa, não tem que pagar a prestação do caminhão, não tem que pagar o diesel do próprio bolso, a manutenção do veículo, tem que pagar nada. Ele vai ali, cumpre sua carga horária, volta para sua casa e está tudo certo. Porém, existe quase a metade dos caminhoneiros de todo o país são autônomos. O caminhão é dele, ele paga prestação, ele paga tudo do bolso dele. E aí chegou numa situação, e justamente porque é ano eleitoral, e todo ano eleitoral, pessoal, tanto os caminhoneiros, mas também outras classes, como, por exemplo, o funcionalismo público, né? Eu me lembro que para quem já estudou aí em escola pública, né, tanto estadual quanto municipal, eu me lembro, em ano eleitoral, pode ser eleições municipais ou eleições federais, em ano eleitoral os colégios, as escolas fazem greve, as escolas públicas. Por quê? Porque querem pressionar os governantes ali. Então o que acontece? Hoje, chegou numa situação que está insustentável. E essa guerra lá fora com o Irã, entre Estados Unidos e Irã, que parece que não tem data para acabar, mexeu bastante com o preço do diesel, piorou mais ainda, né, as coisas aqui para o caminhoneiro. E aí está sendo quase um ponto assim de 0 a 0, ou eles estão quase que tendo que pagar para trabalhar. Na verdade, se eles forem fazer a conta mesmo, deve estar pagando para trabalhar, porque você colocar um caminhão na estrada, você tem que pagar pneu, diesel, manutenção, pedágio,
dormir, alimentação e tudo mais para receber uma mixaria. Talvez nem compense fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eles não fazem a conta direito, porque se fizer, eles vão ver que não vale a pena. Nesse país aqui que a gente mora, e sem falar nos impostos. Além de tudo isso aqui que eu já falei que o caminhoneiro tem que pagar, ele ainda tem que pagar imposto ainda para esse desgoverno. Você tem uma classe, aliás, duas classes, que deveria ter um imposto bem pequenininho ou 600, são os caminhoneiros e o agronegócio. Porque são duas categorias assim que realmente sustentam e carregam o país. Me diga que se você ficar uma semana sem receber alimentos, sem ter alimentos na sua casa, sem poder ir no supermercado, sem poder abastecer no posto de gasolina, como que vai ficar a sua vida? As pessoas começam a entrar em pânico. Na verdade, tem muitos documentários, até filmes, você já deve ter assistido, que basta 2, 3 dias sem alimento, acontece uma crise generalizada, começa a haver saques nas lojas, começa a haver roubo e confusão. Então, esse desgoverno não pensa nessas coisas. Ele está interessado somente nas viagens de luxo que ele faz, nos hotéis 5 estrelas, 7 estrelas que ele faz por aí pelos Emirados Árabes, né, em comprar bolsa de 50 mil reais, 100 mil reais para a Janja, em fazer carnaval, igual foi feito esse ano, com dinheiro do povo, né, em dar prejuízo para as estatais dando prejuízo nesse país, os Correios, que não tem praticamente concorrência, dando prejuízo. Ele não está interessado na categoria dos caminhoneiros, na categoria, por exemplo, dos motoboys, né, os famosos aí iFoods, os entregadores, na categoria dos Ubers, né, os Ubers que ficam aí pela rua, aí, nos aplicativos, correndo risco. O desgoverno não está nem um pouco interessado em ajudar esse povo. A única coisa que ele está interessado é em deixar a população cada vez mais pobre. Porque aí, chega nas vésperas das eleições, promete ali uma picanha, promete uma cervejinha, um gás, uma miserinha ali, dá uma moedinha e o cidadão vota nele. E aí ele continua por mais 10, 15 anos. Mas esse ano, pessoal, se Deus quiser ir nos ouvir, vai acabar a mamata e vai acabar a bagunça nesse país. Depois de 23 anos de PT, nós vamos ter sossego e paz. Finalmente, pessoal. O Lula não tem sucessor e ele saindo do governo, não tem ninguém do PT para sucedê-lo. Ou seja, vai cair no colo ou da direita ou do centrão. Mas eu tenho certeza, qualquer um dos dois, se for alguém do centrão ou da direita, não tem como ser pior do que o PT. Olha só, tem uma pesquisa, se você der um Google aí, se você jogar no Google e colocar assim, ó, São Paulo, pior prefeito de São Paulo, vai cair lá, Fernando Haddad. Se você olhar na Bahia, olha a Bahia, pessoal, um lugar que era para ser, né, tão bonito, que era para ser um ponto turístico, com festas regionais e tudo mais, tá um caos. Salvador, ninguém consegue ficar naquele lugar. A criminalidade, as milícias, o tráfico, o terrorismo tomou conta daquele lugar. Todo lugar, e lá é o PT que governa, Bahia é o PT que governa. Todo lugar onde o PT põe os pés, acontece um retrocesso. E aí eu não consigo entender como que tem gente que votou no PT aí os 5 anos, os 5 mandatos aí do PT, né? 3 do Lula, mais 2 da Dilma, viu que o país não andou para frente e mesmo assim o cidadão ainda consegue defender essa bandeira vermelha. Agora ainda, por falar em bandeira vermelha, agora parece que a Nike está querendo lançar de novo, uma camisa da seleção brasileira vermelha. Falando assim, vamos botar fogo, é para botar fogo. Aí aquela coisa meio levando para o lado do fogo, mas a camisa, o uniforme vermelho para a Copa do Mundo. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, você concorda com isso? A nossa bandeira, ela deve ser vermelha, as cores da seleção brasileira que nos representa pelo Brasil, pelo mundo afora, deve ser vermelha. Coloca aqui se você aceita, se você é de acordo com esse absurdo, porque para mim isso é um absurdo. As cores do time de futebol, da seleção de vôlei, tem que ser as cores do país. Vermelho não, nunca. Vermelho representa sangue, representa morte e nós não queremos isso no nosso país.
Olha só, pessoal, quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para se tornar membro, para você nos ajudar a continuar levando aqui essas notícias. Se você acha que isso que nós falamos aqui faz sentido e é de importância, então se inscreve no canal e logo embaixo tem um botão para você se tornar membro. E aí você vai nos ajudar. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Tem uma setinha aqui embaixo, aqui para o lado, assim, uma setinha virando para o lado. Se você clicar nela, você vai para o WhatsApp, para o Facebook e você compartilha esse vídeo. Pessoal, o André Mendonça, ministro, está fazendo a parte dele. Nós temos ali na Câmara dos Deputados, os deputados estão fazendo resistência, inclusive nessas comissões ali que está acontecendo. Nós temos também no Senado, os senadores de direita estão fazendo o que pode e o que não pode. Agora, só falta o povo brasileiro também ter consciência e esse ano não cometer o mesmo erro das últimas eleições. Vamos ficando por aqui e até a próxima.